Salve, salve para você que nos acompanha. Chegamos ao segundo episódio do nosso quadro Chega Junto. Parabéns, Theo. Quem diria, hein, que esse quadro ia pra frente, mesmo com esse nome maravilhoso? Eu acho que só vai pra frente por conta dos convidados. A primeira entrevistada foi a Tati, lá do nosso primeiro episódio. E agora, a gente vai entrevistar um pentacampeão do mundo. Vocês entenderam o que eu falei? Um pentacampeão do mundo. Em 2002, com aquele time Fumaça, comandado pelo Felipão. Ele é natural da cidade de Nazaré das Farinhas, que fica na Bahia. Você não sabe quem é, né? Marcos André Batista Santos. Você também não sabe quem é, né? Você vai entender. Pera. Com vocês, Vampeta. Fala, Vamp. Beleza, Vamp? Como é que você tá? Bom e velho Vamp? Boa noite, é um prazer estar com vocês. Tranquilo, graças a Deus tudo bem. Bom, bora lá. Por falar em pentacampeão do mundo, o Messi não tem Copa. Quem tem Copa? É o Vampeta, né? Isso aí pegou na Copa de 2014, no Brasil, né? Esse cântico aí no Maracanã. Depois foi pra Copa do Mundo da Rússia e virou, é meme, né? Não sei. Todo mundo onde eu vou, todo mundo canta, virou frase de camisa. Mas muito legal essa brincadeira. Eu me amarrei, gostei. E, ô Van, o pessoal lembra das cambalhotas também? Daquelas antológicas cambalhotas no Palácio do Planalto, ali na frente do Fernandinho. Lembra, né? Fernando Henrique. Aonde eu vou, todo mundo lembra das cambalhotas. Tem hora que já fazem 18 anos, né? Foi em 2002, estamos em 2020, indo para 2021. Ficou guardado na memória do pessoal, porque foi a última conquista, né, de Copa do Mundo pela seleção brasileira. A gente veio comemorando e eu acabei dando aquelas cambalhotas na rampa. Não foi aposta, não foi nada, foi motivo de felicidade mesmo, né? A gente ganha, a gente bebe sem ganhar nada, imagina sendo campeão do mundo. Aí eu tava lá de Bagdá e ficou marcado aquelas cambalhotas na rampa. Era isso que eu ia perguntar, Vamp. Rolou umas biritinhas lá do Japão até aqui? Lógico, né? O time campeão do mundo, a gente veio comemorando. E daquela seleção lá, que era um timaço dentro de campo, Van? Quem que era bom fora de campo ali também? Tem o Edilson, tem o Luizão, o Ronaldo Fenômeno, da resenha do Denilson, né? A galera era bastante divertida, o Marcos Goleiro, o Júnior, lateral esquerdo. Era mais a turma da resenha, né? E durante a Copa do Mundo, vocês fizeram alguma festinha ou não? Todo mundo concentrado? A festa a gente fez depois de ser campeão, né? E, ô Vamp, você começou no Vitória e você já despontou logo de cara, saiu do Vitória e foi pra Europa, jogar no PSV da Holanda, e normalmente, principalmente naquela época, era mais difícil não sair desse eixo Rio-São Paulo ou até mesmo Sul e ir direto pra Europa. Você, na verdade, você conquistou a vaga que era do Alex Alves. Ele ia preencher a vaga que foi deixada pelo Romário, que estava saindo do PSV e foi pro Barça. E aí os olheiros holandeses foram lá assistir um jogo do Vitória, você meteu gol até no Bavik, saiu até no Fantástico. Como é que foi essa história aí? Eu sou um dos primeiros nordestinos a ir direto pro futebol holandês, né? Pro futebol da Europa, né? Os holandeses vieram mesmo ver o Alex Alves. Precisava contratar um atacante pro lugar do Romário. De repente foi pra Bahia, ficou observando vários jogos do Vitória. E no final gostaram de mim, que jogava no meio campo. Vitória me vendeu pro PSV. E o Alex Alves e o Paulo Zidoro veio pro Palmeiras. E você jogou com o Cocu na sua época do PSV, Van? Joguei com o Filipe Cocu, joguei com o Yapistan, Balduin Zenden. E em 98, você tava jogando com ele quando ele perdeu o pênalti pro Tafarel ou não? Quando ele voltou da Copa? Eu tinha acabado de sair do PSV, né? Eu chego no Corinthians em janeiro de 98 e a Copa do Mundo é em junho de 98. E por pouco eu não for para aquela Copa do Mundo, quando o Flávio Conceição se lesionou do joelho, né? O Flávio fazia lateral direito e jogava de volante lateral direito. O Flávio é cortado, não eram 23 jogadores que iam pra Copa, era só 22. E por pouco eu não vou no lugar do Flávio Conceição e quase enfrento lá os holandeses, né? Que o Brasil pegou a Holanda na semifinal. O Balduin Zender acabou sendo ponto de seguida naquele jogo. Eu lembro bem que a gente treinava junto, era sempre parceiros. Eu fiquei imaginando que por pouco eu não tô marcando o Balduin Zender e acabou indo no Zé Carlos do São Paulo. Né? Mas você chegou a zoar o Cocu ou não? Quando o Tafarel pegou aquele pênalti lá? Não. Eu já tava aqui, vai fazer 22 anos. Eu cheguei, naquela época eu tava fazendo pré-temporada no Corinthians, com o Luxemburgo, né? A gente tava fazendo uma pré-temporada e aí eu não tive tempo de zoar ninguém, não. E por falar em Luxemburgo, em 98, você foi pro Corinthians a pedido do Profechô mesmo, que já queria você na época que ele treinava o Santos, né? Mas o Santos não conseguiu a sua contratação, e aí veio o Banco Excel e conseguiu trazer você pro Corinthians. Lá você jogou com um timaço, tinha Ricardinho, Luizão, Rincon, o próprio Edilson, que você mencionou já antes. Esse time era bom da resenha, ou Vamp? Esse time, ele entregava muito dentro de campo?
E vocês saíam ou vocês não? Era todo mundo, na temporada todo mundo focado e só saía depois do jogo? Já teve algumas resenhas assim durante a competição? Deixa eu te falar, imagina só, você é atleta do Corinthians, atleta profissional, aí você tem os jogos quarta e domingo, e aí no sábado à noite você tá na balada para jogar domingo de tarde. Existe isso? Não. Você joga na quarta à noite, terça de noite você tá na balada para jogar na quarta à noite, onde o Corinthians praticamente não tem torcida nenhuma, ninguém o reconhece. Então isso tudo é balela aí, essa história não existe isso nem no Corinthians, nem no Palmeiras, nem no São Paulo, em time nenhum. E os times grandes, nenhum atleta vai pra balada um dia antes do jogo, porque tem torcedores, as pessoas o reconhecem e é cobrado. Depois dos jogos, sim, cada um vai e faz aquilo que lhe convém na sua vida pessoal, né? Não é muita conversa. Para você chegar a ser atleta de alto nível, de alto rendimento, chegar em seleção brasileira, não é indo pra balada. É treinando todo dia, jogando sério, procurando vencer, como nós vencemos. 2 brasileiros seguidos, fomos campeão paulista, fomos eliminados em semifinais de Libertadores, né? Fomos campeão mundial em um formato diferente. Exato. E, Van, você falou que vocês foram campeão. Logo no primeiro ano que você chegou, vocês já foram campeão brasileiro, né? Em cima do Cruzeiro, na final. O Corinthians consegue conquistar o seu bi, né? E o Lucha... Você falou numa passagem do seu livro que o Lucha estava preocupado com o Miller, né? E aí tem aquela passagem que o Lucha queria colocar o Gilmar para marcar o Miller, e aí ele procurou o Robério Diogun. Você pode contar pra gente essa história, por favor, Van? Cada um com suas místicas. O Vanderlei sempre gostou do Robério Diogun, né, com suas crenças. O Miller sempre foi da igreja, foi pastor. E aí o Robério falou, tem que marcar o Miller. De fato, não precisava o Robério Diogun falar, né? Todo mundo sabia que o grande atacante do futebol brasileiro, o Miller poderia ter jogado aquela Copa de 98 também, né, que ele não foi. Ele até fala até hoje isso, que ele podia ter ido no lugar do Bebeto, que ele vivia um melhor momento do que o Bebeto, mas o Bebeto vinha do título de 94, né? Então, o Robério Diogun falava algumas coisas pro Luxemburgo, a gente via sempre ele na concentração de treinamento, a gente levava aquilo no sarro, tirava um barato, Marco Miller, e o Valdo fez o gol, e se não me engano, o Fábio Júnior também fez. E o Gilmar ainda saiu contundido, não saiu? Botou o Gilmar Fubá para marcar o Miller, e o Gilmar no começo do jogo rompe o cruzado, né, o joelho, e fica 6 meses sem jogar futebol. Puta. Mas aí você tirou um sarro do professor nessa época aí ou não? Depois que... a gente brincou na concentração, né? A gente brincou. O Miller derrubou o Robério Diogun, o Miller é mais forte que o Robério Diogun. Ficou essa resenha até hoje, né? E por falar em Luxemburgo, hoje ele tá no Palmeiras e você já treinou com ele. E aproveitando que você inclusive falou até dessas eliminações, hoje tem Corinthians e Palmeiras aí no Brasileirão, já disputaram uma final de Campeonato Paulista, no qual o Palmeiras foi campeão. E o que você tem para falar dessa rivalidade, Vamp? É uma rivalidade que mexe com o país, assim, não só com o estado, né? A senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. É o principal clássico de São Paulo, né? Há uma rivalidade Corinthians e Santos, Corinthians e São Paulo, né? São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos, Santos e Palmeiras. Mas todo mundo sabe que o grande rival mesmo do Corinthians é o Palmeiras, né? O grande clássico de São Paulo é Corinthians e Palmeiras, né? Fizeram na sua história, eu tive a oportunidade de participar de semifinais de Libertadores, quarta de finais de Libertadores, final de Paulista, né? Jogos marcantes, né? E agora cada um vive um momento diferente. O Palmeiras está invicto na competição, não vem também jogando um grande futebol, o Corinthians procurando se acertar, mas cada jogo que passa jogando cada vez pior, né? Chegou a final de Campeonato Paulista, né? Depois da parada, levou por cima no contra o Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco melhor, mas não demonstra isso com o futebol apresentado de campo. O Corinthians chegou o Thiago Nunes tentando mudar uma filosofia, mas que não consegue. Os jogadores também não competem e não rendem. Muito abaixo daquilo que se espera, né? Eu não sou mureta, não gosto disso, mas tem tudo para ser um 0-0 hoje à noite. E, Vamp, eu lembro que eu já ouvi isso falar de você, que você mesmo já falou, que você não era o melhor atleta em nada, porém você tinha um conjunto inteiro, assim, por exemplo, de explosão, você ficou em terceiro lugar de um elenco de 30 jogadores na época do Corinthians, de resistência, você ficou em segundo, você ficou até acima de muitos jogadores que eram considerados mais resistentes. Você acha que falta isso nos jogadores de hoje em dia, principalmente no Corinthians? O Luan, por exemplo, vem que não entrega. Vai do biotipo de cada um, né? Isso aí foi um estudo feito pelo Renato Lotufo, que era o fisiologista do Corinthians e da seleção. Infelizmente, ele não está mais hoje presente aqui, Deus o tenha. Então, nos testes, todos no Corinthians que tinha em velocidade. Eu não estava entre os 3 primeiros, mas estava entre os 5. Salto,
resistência. Eu sempre estava entre os 5 de melhores de tudo. Nunca era o melhor, mas tinha tudo entre os 3 ou os 5 primeiros. E ele fez essa pesquisa, eu lembro bem que saiu eu tenho até isso guardado em casa, lá na Bahia, num quadro. Não é o melhor em nada, mas é o melhor em tudo. É mais ou menos assim, eu acho que o título é assim, não é o primeiro em nada, mas está entre os 3 primeiros em tudo, né? E hoje, não sei, hoje mudou muito, não se faz mais coletivo, já não se faz muito aeróbico. Na época que eu jogava tinha muito tiro de 1000, correr 8 km, 10 km no tempo, era muita volta no campo. Foram mudando na evolução aí, segundo os caras dizem que a evolução diminuiu muito. Aí você vê muitos jogadores hoje, você olha uma Copa São Paulo, os moleques com 19, 18 anos, tudo cai de câimbra, jogo de televisão. Eu, na minha época, na minha geração, era cair de câimbra, era porque estava mal fisicamente. Então a imprensa ia no preparador físico e cobrava. O preparador físico via na goela dos atletas, pra ver se estava fazendo alguma coisa diferente. Aí hoje virou normal, não, hoje é o desgaste, não sei o quê. A gente jogava também 3, 4 domingo, com intensidade também grande, com um nível de concentração muito grande, porque tinha vários jogadores de qualidade. Se enfrentavam um Romário numa quarta, pegavam um Viola no domingo, encaravam um Dodô e um França na outra quarta, um Edmundo, isso tudo aqui no Brasil, né? Então, a gente observa, trabalho hoje como comentarista da Jovem Pan e da Gazeta, e a gente fica só observando e vê que o nível e a qualidade em conjunto caiu muito. No individual, ainda o Brasil exporta vários jogadores para os maiores clubes da Europa. A gente viu a Liga dos Campeões, que é o principal campeonato do mundo, né? A Liga dos Campeões, você vê no City, no Real Madrid, no Barcelona, né? No Bayern de Munique, na Juventus, todos os grandes clubes da Europa, no Manchester United, tem jogadores brasileiros, Chelsea, só que o conjunto ficou muito ruim. E Vamp, indo para o final agora, na sua época, você lembrou aí que o Corinthians e o Palmeiras se enfrentaram nos pênaltis no Campeonato Paulista. Na sua época, também em 99, você sofreu uma eliminação que você perdeu até pênalti pro Marcão ali, mas aí você falou, pô, só o que não dói tanto é porque eu perdi o pênalti pro Marcão, vocês acabaram virando parceiro, né? E aí quando você chegou na seleção, ele ainda chegou a tirar sarro de você ou não? É isso, nos grandes duelos, né, grandes jogadores, você vê que nesse Corinthians e Palmeiras de 99 e 2000, quase 7 jogadores foram na Copa do Mundo, dos 2 times. Quer dizer, você tem 23 atletas no futebol brasileiro, naquela época, de Corinthians e Palmeiras saíram 7. Por parte do Corinthians, necessariamente todo mundo não era no Corinthians, mas já tinham passado. Eu, Dida, Luizão, Ricardinho e Edilson. Pelo Palmeiras, Marcos, Roque Júnior e Júnior. 8. São 8 de 23, né? Em Copa do Mundo. E num país que tinha ainda o Juninho Pernambucano, Sérgio Sampaio, Tonga, Dodô, Viola, Miller, Edmundo, Djalminha, tudo com sonho, Juninho Pernambucano, tudo com sonho de Copa do Mundo, né? Felipe, Pedrinho, olha só o nível. Donizete Portela, o Bebeto, quer dizer, saiu 8, se perde, se ganha. Eu perdi o pênalti no Marcos, mas fui campeão paulista em cima dele também no mesmo ano. Então, há vitórias e derrotas. Os 2 jogos, os 4 jogos de Libertadores, todos os jogos de Libertadores foram uma vitória para o Palmeiras e vitória do Corinthians. A diferença foi nos pênaltis mesmo, onde o Marcos fez a diferença em 99 e 2000. Certo. E aí, depois saindo dessa eliminação do Libertadores, já tinha na sequência uma final de Campeonato Paulista, né? E vocês tiveram aí um problema com o Felipão, rolou uma discussão, aí depois você combinou com o Edilson Capetinha uma certa embaixadinha. Você pode contextualizar um pouco essa daí rapidinho pra gente, Vamp, por favor? Afinal, o Palmeiras tinha eliminado o Corinthians, tinha entrado para a primeira partida da final, todo mundo com o cabelo pintado de loiro, nós metemos 3-0. E aí deixou puto vocês, Vamp? A gente tinha tudo para passar, nosso time jogou melhor, mas no outro lado você tinha Alex, Zinho, Avaí, Paulo Nunes, José, César Sampaio, Rogério, Júnior, Roque Júnior, Clebão, Aço, Marcos, você não podia brincar com o time desse. Nos eliminaram nos pênaltis, mas na final, no primeiro jogo da final, ele entraram com o time reserva, a gente meteu 3, e no segundo jogo foi 2-2, e aí o pau fechou pela gozação do primeiro jogo da final, quando eles entraram com o cabelo pintado, e nós metemos 3 dentro. E ainda teve aquele lance, né, que o Felipão reclamou, falou que você tava chegando junto em todo mundo, e que ninguém dava uma chegada no Edilson, ninguém dava uma chegada em alguém, aí vazaram esse áudio aí na imprensa, né? Teve esse lance também. A imprensa também é foda, gosta de botar fogo. Eu dou um carrinho no Tadei, rouba a bola, seu primeiro gol, o pessoal do Palmeiras se questionou, achou que era falta, o Tadei se é machucado. E dali o Filipão falou, o Vampeta e o Edilson faz o que quer, ninguém chega nos 2.
esse áudio vazou, mas aí já estava com os ânimos acirrados, o pau fechou e, como eu falei, saiu 8 atletas ali que foram da Copa do Mundo, todo mundo é amigo. Não durou muito tempo não, uma semana depois a gente já estava todo mundo junto na resenha e hoje somos todo mundo bons amigos. É isso. Vamp, a última pergunta. Esse Mundial de 2000, é Mundial ou não é Mundial, Vamp? Com certeza é mundial, né? Só é ver aí quantos times estão sonhando em chegar lá. Tá certo. Fechou, Vamp. Beleza? Obrigadão, Valeu. Viu? Obrigado pelo seu Abraço, tempo aí, Herói. Vamp. Valeu. Abraço, tchau, tchau.